Olá pessoal, eu sou Ingrid Veloso e este é o meu canal. Ai, eu sempre quis dizer isso. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre as minhas desistências. Porque eu desisti de biomedicina, porque eu desisti de enfermagem, porque eu desisti também de medicina. Aguardem. Eu desisti disso tudo na minha vida acadêmica pra eu fazer o que eu tô fazendo agora. Não foi fácil, mas eu vou explicar pra vocês um pouquinho de como foi essa história de tantas desistências. Primeiro, eu preciso lembrar um pouquinho vocês do que eu pensava quando eu era criança. Eu imaginava que eu seria jardineira. Acreditem, é verdade. Eu já pensei que eu seria jardineira quando a minha avó, a gente morava na casa dela e ela tinha um jardim lindo, maravilhoso, cheio de rosas, cheio de várias plantas. E ela amava cuidar das plantinhas dela e eu amava ajudar ela cuidando das plantinhas. Quando eu era nessa fase da minha vida, eu achava que eu seria jardineira. Depois eu percebi que eu fui transferindo todo aquele afeto que eu tinha pelas plantinhas para os animais. Eu comecei a achar assim, nossa, eu sou a maior cuidadora de animais, eu amo os animais, eu acho que eles precisam de cuidados, eu detestava, odiava ver na época os carroceiros que tinham muito maltratando os animais, né, enfim. Aí eu fiquei, acho que eu vou ser veterinária, eu gosto de bicho e tudo. Depois de um tempo eu percebi que não era plantinhas, não eram os animais, que eu gostava de cuidar mesmo era de pessoas. Como foi que eu percebi isso? A minha avó, ela tinha uma úlcera de pé diabéticos há muitos anos. Antes mesmo de eu nascer, minha avó já tinha essa úlcera de pé diabético. E aí a gente foi crescendo vendo, eu e meus irmãos, vendo ela fazendo o curativo da ferida dela. E ela sozinha, ela não precisava de ajuda, ela sabia fazer. Mas eu sempre achei assim, poxa, eu quero ajudar minha avó, eu quero poder ajudar ela a fazer o curativo da perna dela. E aí deu vontade, sabe? A partir daí eu percebi assim, eu acho que eu gosto de cuidar de pessoas. Eu acho que eu gosto mesmo de ver as pessoas melhorando e eu ter participado dessa melhora. Quando eu terminei o ensino fundamental, ia pro ensino médio, eu queria muito uma escola técnica, eu não queria de modo algum fazer o ensino médio numa escola de ensino regular. Então eu procurei escolas técnicas aqui em Parnaíba e eu só conhecia o IFP, que é o Instituto Federal do Piauí, e eu só conhecia ele como escola técnica, e aí eu pensei assim, vou estudar na escola técnica, vou fazer a prova, me inscrevi pra fazer, olha, acreditem, desenvolvimento de software. Gente, vocês têm ideia do que é isso? Eu não tinha. Eu só queria uma escola técnica, e aí eu estudei pra fazer a prova e não passei. Gente, eu acho assim, foi a minha melhor reprovação da vida. Eu não passei para fazer, estudar no IFP, para fazer desenvolvimento de software. Ainda bem, graças a Deus. Perfeito. Porque, através dessa decepção, eu conheci, minha mãe ficou sabendo, eu fiquei tão triste, tão abalada. Eu fiquei, poxa, caraca, eu não consegui passar, não consegui, enfim. Aí eu fiquei muito abalada, chorei. A minha mãe falou, filha, se acalma que a gente vai encontrar outra opção. E aí, a minha mãe, no outro dia, chegou em casa falando que tinha... alguém falou pra ela que tinha uma escola técnica aqui, que era estadual, que era o CEP. Centro Estadual de Educação Profissional. E aí, eu fui fazer a prova, sem nem ter estudado específico para o CEP, só pro IF, pro Cefet na época. Quando eu fui me inscrever, tinha que escolher o curso logo. E eu amo estudar de manhã. Só que eu amei, fiquei apaixonada pelo nome Análises Clínicas. Eita, eu quero fazer esse curso. Quando eu fui ver, só tinha à tarde. Eu falei, não quero estudar à tarde. Eu rendo muito mais pela manhã. Foi quando eu falei assim, procurar um curso que tenha pela manhã. Quando eu encontrei o curso pela manhã, era técnico de enfermagem. Tinha outros, mas o que mais me chamava a atenção era o técnico de enfermagem. Aí eu... vou lá fazer técnico de enfermagem. Fiz a prova e passei. Gente, vocês não fazem ideia da felicidade que eu fiquei. Primeiro porque eu queria escola técnica. Eu já não tinha conseguido o Cefet. E agora eu consegui o CEP. Pronto. Tô feliz. É isso que eu quero pra minha vida. Só que eu fui assim naquela... não sei se é isso que eu quero. Gente, mas eu passei primeiro, segundo, terceiro, quarto ano e ainda quinto ano. Porque teve a greve no meio do curso e a gente atrasou um ano. E o estágio... não foi greve não, foi um estágio que atrasou.
Enfim, fiquei 5 anos fazendo técnico de enfermagem. O último ano foi mais só estágio. E aí eu me apaixonei. Gente, vocês não fazem ideia do que é. Acho que vocês sabem, né? Se apaixonar por um curso, por uma área. Eu me reconheci apaixonada pela área da saúde. Eu sou eternamente apaixonada pela área da saúde. Eu amo trabalhar nessa área. Eu me sinto realizada, eu me sinto bem, me sinto feliz em saber que eu tô podendo participar, contribuindo com a melhoria da vida de alguém em algum aspecto, né? No caso, no aspecto da saúde. Nem que seja um pouquinho, sabe? Isso pra mim já é muito. Quando eu terminei o ensino médio, eu estava decidida que faria enfermagem, né? Porque eu fiz curso técnico de enfermagem. O mais óbvio, lógico, é seguir para enfermagem. Aqui na minha cidade só tem, na época, né, só tinha enfermagem na UESP, que é a Universidade Estadual do Piauí, e na FAP, que agora é a Maurício de Nassau. Ou Nassau, né? Só tinha essas duas opções, uma é particular e a outra é estadual. Foi o que eu fiz, particular eu nunca vou conseguir fazer, pagar na verdade. Então, eu pensei, não quero fazer o ESP, porque eu queria federal, eu cresci ouvindo que federal era melhor. E também aquele preconceito de que o estadual não é muito boa. Sério, eu tive esse preconceito, eu não vou mentir. Então, eu desisti de enfermagem por conta do puro preconceito mesmo. E fui procurar um curso que tinha na federal, e aí dentre os cursos, o que eu mais fiquei interessada foi biomedicina. Olhei todos os componentes curriculares do curso de biomedicina e gostei. Chegando lá na universidade, primeiro período, o professor, que também era coordenador do curso, chegou falando logo assim, olha, não tomem o primeiro período como decisivo para a vida de vocês. Passem por outros períodos para vocês verem se vocês gostam. Tudo bem, realmente eu precisei de mais outros períodos para entender o que realmente era o curso de biomedicina. Resumindo, eu fiz 4 ou 5 períodos e desisti. Agora, por que eu desisti? Eu desisti porque não era exatamente a área que eu queria. Não a área, na verdade, mas o campo de atuação. Biomédicos, na minha visão, era muito laboratorial, sabe? Era um ambiente de trabalho de laboratório. Não é isso que eu quero pra mim. Eu gosto de ter contato próximo, direto, com o paciente, como eu já disse no início. Então, eu falei com o coordenador, perguntei pra eu não tomar uma decisão sem saber, né? E ele falou, Ingrid, realmente, não dá pra você. Não, se é isso que você quer, não é biomedicina que você tem que fazer. Além do mais, não foi só por isso que eu desisti. Tinha outro fator envolvido que era a minha condição de saúde. Na época que eu estava fazendo biomedicina, em 2012, quando eu entrei, eu ainda não tinha sido operado, ainda não tinha feito a minha cirurgia, então eu estava sentindo muita dor, eu não conseguia ficar no ar-condicionado. E acreditem, eram 2 ar-condicionados em 17 graus. Gente, quem é que precisa disso? Tudo bem, tem gente que gosta, mas eu não necessitava, eu não precisava. E aí eu não aguentava, sabe? Era muito frio a sala, não tinha elevador como tem agora, era só rampa ou escada, e pra mim era horrível. Eu preferia a escada do que a rampa. Subir rampa com a dor que eu sentia era terrível. Eu entrava na sala e travava, não conseguia sair, eu esperava todo mundo sair pra eu sair por último, porque eu tava mancando muito. Eu ia caminhando, eu voltava caminhando e tava terrível. Pra mim isso foi um fator decisivo. Além de que eu teria que trabalhar em laboratório, e isso pra mim não era muito agradável, não era bem o que eu queria. Eu queria trabalhar, eu queria me sentir bem trabalhando, fazendo o que eu quero, e não era isso. Então eu conversei com minha mãe e falei, mãe, não é o que eu quero, não dá pra mim e eu vou desistir. A minha mãe sempre apoiou a gente. Ela nunca falou assim, olha, eu quero que tu faça direito, eu quero que tu faça medicina, eu quero que tu faça pedagogia, eu quero que tu faça nutrição, psicologia, nunca. Ela nunca chegou pra nós dizendo que ela queria que a gente fizesse. Mas ela sempre falou, trabalhem no que vocês gostam, façam o que vocês querem e vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. E assim foi, eu falei pra ela, expliquei, disse que não era o que eu queria e que a partir dali eu ia tentar de verdade enfermagem. Eu tava decidida que era enfermagem que eu ia fazer. Eu tinha acabado com todo o preconceito da face da terra sobre a UESP. E bora pra frente, vamos fazer enfermagem na UESP. Aí, mais outro Enem, ela veio fazer de novo. E mesmo esses 2 anos e meio que eu passei na biomedicina, eu não desisti de fazer Enem. Eu sempre fazia os Enems, porque acabou que essa prática de fazer Enem me ajudou muito nas experiências, como responder as questões do Enem, enfim. E aí eu não desisti.
tentei enfermagem novamente e eu consegui. Quando eu fiz o Enem, eu consegui enfermagem. E olhei pro celular, chegou a mensagem avisando do MEC que eu tinha sido aprovado, que eu tinha sido selecionado. E eu fiquei, caraca, eu não acredito que eu consegui. Fui falar pra minha mãe, eu passei. Inclusive a minha irmã tava também ouvindo, né? Na época que eu falei que eu passei pra enfermagem, ela ficou muito feliz, porque a minha irmã é formada em letras português também pela UESP. E ela falou, tu vai gostar, isso e aquilo, é muito bom. E aí eu fiquei assim, não quero. Sabe, quando eu passei, eu fiquei feliz, mas eu não senti um entusiasmo. Eu não senti assim, poxa, é isso que realmente eu quero. Não, eu não vou mentir pra vocês. Eu passei porque eu botei, mas não era exatamente o que eu queria. E detalhe, lembrei de falar pra vocês que quando eu passei pra biomedicina, a minha nota foi suficiente, inclusive foi a minha maior nota da vida dos Enems. Quando eu passei para biomedicina, eu tinha nota suficiente para fazer medicina na capital da minha cidade, que é Teresina. Só que eu tinha 17 anos, não tinha feito 18 e eu tava com muito medo de sair daqui. Quem que vai me sustentar? Como que eu vou fazer tudo isso? Além do mais, eu tava doente. Tava sentindo dor e eu pensava, lá é tudo mais longe. Se aqui em Parnaíba, na minha casa, eu vou ter que me deslocar caminhando ou de van, imagina lá na capital. Então é muito pior. Eu tive medo, eu coloquei vários empecilhos e tive medo mesmo. E voltando à história aqui em Parnaíba, quando eu passei pra enfermagem, que eu desisti, eu falei, não, eu não quero. Eu falei pra minha mãe, eu não quero. Não é isso que eu vou fazer. Eu já tinha em mente que eu queria medicina, porque eu tenho um amigo de há muito tempo, ele me incentiva, Ingrid, vamos fazer medicina, Ingrid, vamos fazer medicina. Inclusive, ele também faz medicina, né? Primeiro do que eu. E aí eu falei, acho que eu não consigo, acho que isso é coisa pra quem já vem de uma escola particular, que já tem um estudo muito melhor. Vamos concordar aqui, pelo menos na minha cidade, quem vem de uma escola particular tem... Eita, meu pai tá fazendo barulho, viu? Quem vem de uma escola particular tem um ensino muito melhor. Tem uma carga de conhecimento muito maior. Isso eu tenho por experiência própria. E aí, eu vim de escola pública, a vida toda escola pública, e eu sempre me comparava, mas eu nunca vou conseguir, nunca vou conseguir. Mas eu nunca tinha dito pra ninguém que eu queria medicina. Eu colocava só pra mim as minhas ideias, porque baixava as minhas próprias expectativas. Se eu falasse pras pessoas, todo mundo ia falar, e aí, já conseguiu medicina? E aí, quando é que vai dar certo? E eu não queria isso pra mim. Eu não queria me sentir mal quando as pessoas me perguntassem isso. Porque a gente se sente mal, né? Então eu decidi desistir de enfermagem. A minha irmã falou assim, olha aí, mãe, a NEM quer ser vagabunda. Ela não quer estudar, não. Eu lembro muito bem, viu? Mas ela disse que isso era psicologia reversa. Acho que é reversa. E então, eu fiquei com aquilo na cabeça também. É bom, acabou que depois serviu de incentivo pra eu mostrar pra ela que não é isso que eu queria. E aí eu continuei estudando, continuei fazendo Enem. E teve uma situação onde eu vi a oportunidade, não falei pra ninguém, falei, olha, eu não quero enfermagem, eu quero fazer outro curso. E me perguntaram, e eu falei, não, vocês vão saber. Aí a minha mãe perguntou assim, é isso mesmo que você quer? Você quer mesmo fazer outro curso? Eu falei, quero, mãe, eu não quero fazer, não quero biomedicina, não quero enfermagem, vou fazer outro curso. Mas eu acho que na mente deles já imaginavam o que eu queria, né? Foi então que eu estudei, comecei a focar pra medicina, sem falar pra ninguém. E eu consegui, no meio do ano, me inscrever pelo ProUni para medicina e conseguir uma bolsa de 100%. O problema é que eu não pude ir, era no estado do Rio Grande do Norte, eu não pude ir porque, pelo mesmo motivo que eu desisti de biomedicina. Eu não estava bem, eu não tinha como me sustentar, meus pais não tinham condição de me sustentar fora, e eu fiquei sabendo que eu tinha passado no último dia, faltando algumas horas. Como é que eu ia para o Rio Grande do Norte deixar os documentos que eu precisava? Liguei para a faculdade e pedi, por favor, vocês deixam eu enviar o documento por e-mail, eu escaneio todos os documentos, mando, e enquanto eu chego, vocês já estão com o documento aí, para quando eu chegar só oficializar tudo certinho, que era presencial. E eles não deixaram, foram totalmente irredutíveis. Não pode, não pode, não pode. E aí eu chorei, chorei, chorei. Chorei muito, fiquei inconsolada. E foi isso. Tive que desistir também. Na verdade, me fizeram desistir, né? E então eu perdi também essa vaga.
E aí eu perdi essa vaga de medicina na universidade particular, com bolsa 100% pelo ProUni. E aí foi quando começou de fato mesmo a minha decepção comigo mesma. Fiquei triste, fiquei muito abalada, achando que nunca mais eu ia conseguir fazer uma faculdade como essa de medicina, que na minha visão já era algo totalmente impossível, porque eu tinha todos aqueles conceitos pré-estabelecidos de que só quem faz medicina é quem é rico, quem fez, estudou em escola particular, quem isso e quem é aquilo, e sabe? E eu sendo pobre, sendo negra, me coloquei muito abaixo das pessoas. Achei assim, acho que eu não vou conseguir porque eu tenho todas as características que impossibilitam alguém de fazer algo desse tipo. E aí eu não quero mais tentar. Acho que era a minha chance e eu não vou conseguir. E eu conversava com outras pessoas, decidi falar o que eu queria para as outras pessoas. E em algum momento da minha vida, que eu não lembro qual, eu decidi retomar a vontade, avivou a vontade de fazer medicina de novo. Porque assim, claro que eu não tive só momentos de tristeza, de me achar pior que os outros. Teve também momentos que eu achei que eu conseguisse. Minha mãe falava assim pra mim, ó, Né, se não fosse possível, não tinha essa quantidade de médicos que a gente vê formado e essa outra quantidade de pessoas que estão fazendo faculdade. É totalmente possível e você consegue. Quando eu desisti de tudo isso, que eu decidi falar para as pessoas o que eu queria de verdade, que era a medicina, porque eu tinha medo das expectativas dos outros, que já bastavam as minhas. O meu irmão falou uma coisa que eu nunca esqueci e que eu gosto de falar para as outras pessoas. Não é se eu conseguir, é quando eu conseguir. Eu vou estudar até eu conseguir. Eu vou insistir até eu conseguir. É isso, sabe? Se é o que você quer, você vai conseguir. E eu ouvi isso, e isso pra mim foi uma injeção de ânimo. A minha mãe me dizer que eu ia conseguir, porque tem várias pessoas que conseguiram. O meu irmão me dizer que ia até conseguir. Isso pra mim foi tipo up, tudo que eu precisava. E aí eu comecei. Eu não tinha condições de pagar um cursinho. Então, eu fui estudar sozinha, procurando videoaulas. Como eu já falei algumas vezes no Instagram, eu fiz um IGTV sobre isso. E vocês podem até procurar se quiserem. Mas eu fui criando meus métodos, estudando só, criando meu próprio cronograma, baixando simulados da internet, olhando outras pessoas que estavam buscando os mesmos objetivos que eu. E foi assim. Em alguns momentos eu pensava assim, será que eu vou conseguir? Será que dá certo? Aquela Ingrid negativa. Mas em outros momentos tinha aquele Ingrid, você consegue, você pode, você não é melhor que os outros. Por que você não vai conseguir? E a outra Ingrid, calma, não fala pra muita gente, porque tu pode se decepcionar, as pessoas podem ficar te perguntando, sabe? Mas no final das contas, eu consegui me virar com meus pensamentos e agora eu consegui. Quando eu consegui medicina, foi a maior felicidade da minha vida. Não foi fácil, parece que foi fácil contando assim, mas não foi, sabe? É uma luta muito grande, a gente tem que abdicar de algumas coisas. Às vezes eu ia para passeio com meus amigos e eu levava livro, eu levava algumas pastinhas, mesmo que às vezes eu não conseguisse fazer, mas eu me sentia bem fazendo aquilo. O que eu não conseguia fazer era responder, era ler, sabe? Mas eu gostava, eu me sentia bem. Não foi fácil todas essas desistências, porque acaba que a gente tem que se adequar às nossas expectativas, a gente tem que se adequar às expectativas dos outros e não é fácil. Não é fácil agradar todo mundo e ainda ser agradado. Uma coisa que me desagradou muito foi porque eu perdi tempo, mas eu ganhei experiência. Eu queria ter me formado cedo, eu queria ter terminado antes, porém não foi possível por conta do meu processo. Eu acredito que eu precisei passar por isso para eu entender que realmente o que eu quero é isso. E que não é errado dizer que você quer. Se você não conseguir de primeira, não é obrigado você entrar na faculdade com 18, não é obrigado você acertar, chegar de primeira na faculdade, é isso que eu quero e pronto. Nem sempre você vai entrar na faculdade e vai terminar a faculdade que você começou. Eu passei em 3,
mas só vou concluir a quarta. Agora eu tenho 26 anos e estou apaixonada pelo curso de medicina. Eu tenho certeza que é isso que eu quero, é nessa área que eu quero trabalhar. E foi preciso alguns anos até que eu decidisse de fato que era isso que eu queria. Então, não se pressione, você não é obrigado a concluir o que você está fazendo agora. Primeiro, pense no que você quer e se você se sente bem fazendo isso, se é isso que você quer. Essas foram as minhas desistências e eu tenho muito orgulho de ter passado por isso, porque elas me fizeram ter certeza do que eu quero agora. Eu sou uma Ingrid completamente diferente de quando eu iniciei biomedicina e isso pra mim é um orgulho de dizer. Mais leve. Biomedicina eu tinha muito medo de reprovar, eu tinha medo de, ai, agora que eu tenho que fazer tudo certinho, isso agora não. Eu sei o que eu quero fazer, o que eu tenho que fazer, e não é o tempo que vai me impedir de fazer, não é a minha idade, não é outra coisa. A única pessoa que vai me impedir de fazer o que eu quero no momento sou eu mesma. E não é isso que eu quero. Eu quero concluir, quero terminar minha faculdade e quero trabalhar nessa área. E essa foi a minha história de existências. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu resumi um pouquinho, mas foi basicamente isso. Eu desisti de todas as outras faculdades para fazer a que eu tô fazendo agora. Se me perguntassem se eu faria tudo de novo, eu diria que não. Se eu tivesse a coragem que eu tenho hoje, a persistência que eu tenho hoje, eu teria feito medicina no início. Eu teria tentado fazer na capital, eu teria insistido, buscado, mas as condições que eu tenho hoje são diferentes das condições que eu tenho antes. E eu quero, quando de condições, eu digo financeira, eu digo física e mental também. A minha mente hoje, os meus pensamentos hoje são diferentes dos pensamentos que eu tinha antes. Então não adianta eu me martirizar por isso, porque já passou e agora eu tô fazendo o que eu quero. Então, por favor, faça isso com você. Não se martiriza, não se sente mal porque você ainda não conseguiu. Se é o que você quer, você vai conseguir, mas insiste até conseguir, tá bom? Não liga pro que os outros falam, na verdade a gente acaba ligando, mas não coloca muito peso no que as pessoas dizem pra você, que tá tarde, que você não vai conseguir, que isso não é coisa de pessoas com a classe mais inferior, isso, classe social, que isso não é coisa de pessoa negra, que é assim, tá? A gente escolhe o que a gente quer fazer e a gente faz o que a gente ama. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, curtam, comentem, compartilhem, ativem as notificações para vocês saberem quando tem vídeo novo, porque eu fiz especialmente para vocês. Beijo, tchau, tchau.